Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje, uma edição focada no setor imobiliário. Vamos receber Bruno Patriani, CEO da companhia que leva o seu sobrenome e que, entre várias novidades, anuncia o investimento na compra de robôs humanoides para auxiliar as obras. Vamos receber também Luciano Amaral, CEO da Banks, uma incorporadora que toca o maior complexo imobiliário da América Latina. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele comanda a Banks, incorporadora do Bueno Neto, um grupo que começou pequeno e hoje toca o maior complexo imobiliário da América Latina. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Luciano Amaral, CEO da Banks Incorporadora. Luciano, obrigado pela presença em nosso estúdio e eu vou começar sendo muito direto. Em um país com taxa de juros a 15% ao ano, como andam as vendas do setor imobiliário? Muito obrigado pelo convite, queria agradecer aí a todo o grupo da Jovem Pan, a você especialmente, Bruno. Prazer grande estar aqui. E eu digo que os juros têm uma influência no mercado imobiliário no seguinte range para mim. Juros de 5 a 8%, o mercado voa. De 8 a 10, plana. De 10 a 12, difícil. Acima de 12 é muito danoso para o nosso mercado. Então, você começa com uma pergunta dos 15% de juros, você imagina, eu respondi de uma maneira diferente, mas vou falar como estão as vendas, né, no mercado imobiliário de São Paulo. Vou falar especificamente de São Paulo, né, onde a gente atua, e capital São Paulo. Essa cidade tem uma dinâmica muito especial, muito diferenciada do resto do país e comparável às grandes cidades do mundo, né? E São Paulo tem 3 mercados que são bastante resilientes, né? O primeiro é a quantidade de pessoas que casam e se separam. É mesmo? Porque as pessoas que casam geralmente dão demanda para o mercado imobiliário. E quando se separam, ou um fica na casa e o outro vai procurar outra casa, ou os dois vendem e vão procurar 2 casas e geralmente não voltam para a casa dos pais. E isso vai aquecendo o mercado. Este é um mercado resiliente. É só você ver o número. Do casa e descasa, é isso? Casa e descasa. Muito bom. O segundo mercado são as pessoas que vêm de fora de São Paulo, do interior e dos outros estados, para estudar ou trabalhar em São Paulo. Eu, baiano, tenho 10 filhos. Você tem 10 filhos? Não, de amigos meus. Ah, tá. E de primos, e de tios, que moram em São Paulo e deram origem a 10 unidades de mercado imobiliário. Seja comprando, seja alugando. É mercado imobiliário. Então, a quantidade de pessoas da Bahia, por exemplo, que vêm, que estão em São Paulo, seja morando em São Paulo, por estudo ou por trabalho, é enorme. Isso você pode permear por todos os estados do Nordeste e do Centro-Oeste, né? E até do Sul. E do interior de São Paulo, quanta gente vem. Você vai na SPM, na faculdade SPM, você vai ver que 50% que estudam na faculdade SPM é fora de São Paulo. É incrível isso. Então esse é o segundo mercado. O terceiro mercado são pessoas que querem ter, por negócio, que vem a São Paulo todo mês e gostam de ter uma base aqui. Então esses 3 mercados, eles não estão dependendo do juros de 15%. Eles existem. Eles acontecem. Eles existem, eles acontecem essa demanda. Essa demanda só existe na cidade de São Paulo. Agora, quando você fala que a partir dos 12% o mercado imobiliário brasileiro fica muito difícil,
eu logo me questiono, né? Como sobreviver? E eu imagino um pouco a sua resposta, porque vocês têm buscado cada vez mais o público mais abastado, aqui, os ricos entre os ricos. Isso é algo que tem acontecido nos últimos tempos com vocês. Por que essa decisão? Porque os ricos entre os ricos não existe crise nessa classe? Ela sofre muito pouco. O mercado de altíssimo, eu quero aqui fazer uma observação, que existe mercado de alto padrão e altíssimo padrão. São duas coisas diferentes, né? O mercado de altíssimo padrão, que eu considero... Onde vocês estão inseridos. Exatamente. São apartamentos que custam acima de 30 mil, 40 mil o metro quadrado. Então, estamos falando de apartamentos de 15 milhões para cima. É o altíssimo padrão em São Paulo. Este comprador, este público, ele cresceu nos últimos tempos e também vou fazer aqui algumas colocações desse novo público de altíssimo padrão, tá? Então ele sofre muito menos, porque ele ele tem um patrimônio bem protegido e uma capacidade financeira bem protegida. Então ele sofre muito menos, por isso que a gente foi para esse mercado. E em São Paulo nós tivemos nos últimos 10 a 15 anos, novos clientes do altíssimo padrão. Vou dizer aqui alguns novos clientes do altíssimo padrão, fora as famílias tradicionais ricas. Mas essas famílias que são ricas há 20, 30, 40 anos, 50 anos, grandes grupos, Votorantim, Gerdau e outros, as famílias vão crescendo. Eram 3, na segunda geração viraram 6, na terceira viraram 12 e na quarta 24. Todas essas pessoas são riquíssimas, mas não são 3, você precisa dar moradia aos 24. Então, esse é o primeiro. Nós temos grupos aí do mercado industrial e financeiro, setor, que já está na 4ª geração, gente. 4ª geração. Haja apartamento de altíssimo padrão. Primeiro. Hein? Segundo, muitas empresas de mercado financeiro, setor financeiro. Esse setor adquiriu uma dinâmica muito forte, porque esse país é incrível, o Bruno. Com todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, de juros, crise entre os poderes, o maior país do mundo brigando com a gente. É o maior país. Você não briga com o maior país do mundo, gente, com o mais forte do mundo, brigando com a gente. Um ex-presidente popular sendo preso, né? Quer dizer, todas essas 2 guerras acontecendo no mundo que complicam bastante, principalmente o comércio, a logística de comércio mundial, a Rússia, a Ucrânia, Palestina, enfim, Israel. E nós ainda vamos crescer. Que incrível isso, né? Eu ontem falava num outro evento, né? Dessa capacidade que o Brasil tem. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e as 10 maiores populações do mundo. E somos um país super receptivo. Luciano, você falou de valor. A nossa audiência gosta de ouvir valor também. Qual que é o apartamento mais caro do Brasil? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Já que você está falando em valor, eu vou dizer que é uma pergunta de $1 milhão. Eu diria que, no meu conhecimento, em torno de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. Esse apartamento está em São Paulo. Com certeza. Esse apartamento é vendido por você? Nós temos um apartamento, uma cobertura de um dos prédios, que já foi vendido, mas o cliente pede na revenda 150 milhões. 150 bilhões de reais. Para mim é uma novidade isso que você está falando, porque eu tinha uma informação que você tinha um apartamento de 140 milhões de reais
em São Paulo. A faixa de preço dos seus apartamentos que você comanda vai do quê? Vai de... Os altíssimo padrão, eles começam com 20, 24 milhões de reais. Tá. E vão até 120, 140 milhões de reais. Essa faixa dos 100 milhões de reais, 100, 120, 140, 150 milhões de reais, quem é o comprador? Você está falando das famílias tradicionais brasileiras, das grandes companhias, mas assim, tirando essas famílias tradicionais. Mercado financeiro. Grandes profissionais liberais que tiveram grande sucesso. Eu vendi recentemente não, ano passado, um apartamento a um advogado por 60 milhões de reais. E, Bruno, eu leio bastante, eu leio o valor, eu leio, né? Leio internet e tal. E nunca tinha ouvido falar desse advogado. Incrível. A pessoa estava comprando um apartamento de 60 milhões de reais. Vendi recentemente um apartamento duplex por 46 milhões de reais. Um mercado financeiro, mas também que nunca tinha ouvido falar. São 2 exemplos que eu estou te dando. Então, grandes profissionais liberais e pessoas que venderam as suas empresas. Tá. Houve uma abertura de mercado muito grande. O Brasil é um país extremamente atrativo, tem os seus problemas, não estou falando aqui de problema, mas o Brasil é um país bastante atrativo, porque ele é um país, ele não tem guerra, ele não tem terremoto, ele não tem tsunami, é um país que não tem, né? Ele é um país que ele é receptivo para o estrangeiro, diferente de outros países, né? Tem dificuldade de língua e outras coisas, de cultura, o Brasil não. Então, você tem também muita gente que vendeu, principalmente no digital, que vendeu suas empresas para fundos, né, de private equity, e ficaram bastante líquido, com bastante dinheiro. É um outro mercado que compra esse tipo de imóvel que a gente está falando. Deixa eu chamar a atenção da Banks, porque vocês são os responsáveis pelo Parque Global. O Parque Global simplesmente é um mega empreendimento imobiliário de São Paulo. A gente está com uma audiência nacional, então muita gente não sabe o que é o Parque Global. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que foi essa ideia de vocês de construir não um prédio ou 2 ou 3 prédios, mas um ecossistema ali que você tem um hospital de ponta, você tem um shopping, e tudo ali no meio do bairro do Morumbi, né? Bairro do Morumbi. Da onde veio essa ideia, Luciano Amaral? O empreendedor e empresário, ele tem que sonhar grande, né? Diziam alguns empresários que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, então sonhe grande. Então o Parque Global é fruto de um grande sonho de um empresário, o Dalberto Boneto, meu sócio, que comprou esse terreno em 2003, né? E aí foram vários passos, vários obstáculos até chegar ao que nós temos hoje. Eu costumo dizer que existem 3 projetos disruptivos no mercado de São Paulo nos últimos 40 anos. Essa palavra é uma palavra que está na moda, eu não gosto de usar, mas vou usar, tá? Porque disruptivo é aquele projeto onde jamais se pensou em fazer o que se fez. Existem grandes projetos em São Paulo. Grandes. Jardim das Perdizes, Vilagem do Panambi, Parque da Cidade, Place de Vosges, grandes. Parque Alto de Pinheiro. Disruptivo existem 3 nos últimos 40 anos. Cidade Jardim, um morro, se coloca um shopping sem ar-condicionado, num país tropical. Vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Shopping é lugar de conforto. Num país tropical, você colocar um shopping... E foi o oposto. Com as maiores grifes. E se coloca 9 torres residenciais com 321 apartamentos, conjunto habitacional. Ninguém vai querer morar. E foi o oposto.
Cidade de Matarazzo. Não, mas só nesse caso, deixa eu observar esse caso. Por que você acha que deu certo, sendo que todos os conceitos que você está falando era para ter dado muito errado? E ainda com o Rio ainda ali na frente, né? O Rio Pinheiros ali na frente. É fácil falar depois, né? Já tá pronto, né? Eu acho que a estratégia de fazer o shopping, primeiro, um shopping super inovador, né? Trazer grifes que não existiam em São Paulo, ou que tinham uma loja no máximo, muitas grifes internacionais, né? É um conceito muito inovador. O menor apartamento desses 321 tinha 240 metros com 2 suítes. Um apartamento de 300 metros tinham 3 suítes. Então, naquela época, o apartamento de 240 eram 4 suítes. Ele foi lá e fez de 2 suítes. O de 300 metros era de 4 suítes. Ele foi lá e fez 3 suítes. Então, é todo um conceito inovador que deu certo. Tá? Shopping é um sucesso. Remou, mas é um sucesso. Segundo projeto, Cidade Matarazzo. Todos conhecem Cidade Matarazzo. Era uma maternidade tombada, a parte tombada, que é incrível esse negócio, que a Previ ficou durante muito tempo, 20 anos, tentando vender esse terreno e não vendeu. Existiam 6 hotéis 5 estrelas do lado de lá da Paulista. Cadoro, Brasilto, Crown Plaza, Maxud, Cisa Park e Della Volpe. Todos esses 6 hotéis acabaram. 6 hotéis acabaram. Foram para o lado de lá dos Jardins, ou no caso do Unique Garden, ou foram para o Itaim, ou foram para Chuque Zaidan com Berrini. Vem um cara e bota lá um hotel mais sofisticado do Brasil. Vai dar errado. Se todo mundo saiu, por que você vai botar? Está lá o projeto. Vão lá e vejam. Parque Global. Era um terreno, bota fora do Rio Pinheiros, da Eletropaulo, que todo mundo achava que era o estacionamento do supermercado Paz Mendonça antigamente e supermercado Extra recentemente. Nós vamos lá, criamos um bairro. É um bairro, exatamente. Criamos um bairro, criamos o conceito de cidade em 7 minutos. Então você tem residencial de vários tamanhos, né? Começa com 77 até 800 metros. Você tem um shopping center que o shopping no Brasil se desenvolveu de uma maneira fantástica. O shopping não é loja. Quem achar que shopping é loja hoje está errado. O shopping é o quê? É uma experiência. Tá. Shopping você tem hoje desde cabeleireiro, você tem até às vezes faculdade, você tem centro médico, você tem toda a questão de serviço, você tem uma academia, você tem não sei quantos restaurantes, cinema, teatro. É um ecossistema espetacular, né? Todos os serviços. E o brasileiro ama shopping. Eu lembro de meu pai que eu detestava, ele já faleceu, mas detestava a loja, odiava a loja. Depois de velho, meu pai vivia no shopping. E eu perguntei a ele um dia, meu pai, o senhor odiava a loja, por que o senhor vai para shopping todo fim de semana? Ah, meu filho, é ótimo, eu sento, tomo um café, tem ar-condicionado, paro o carro. Quer dizer, né? Então o shopping está inserido. E a gente faz isso, bota o hospital mais avançado da América Latina, junto com a parceria com o Einstein, de hematologia, um centro de oncologia e hematologia, um centro médico AAA, um hotel, uma faculdade, uma escola bilíngue. Quer dizer, ou seja, é um bairro, né? É um bairro. É quase um bairro dentro de um outro bairro. E a gente recebe gente desde vários países. Nós temos 25% dos clientes são de fora de São Paulo. É mesmo? 25%. Mas é investidor? Investidor e morador. Tá, e morador. Muita gente do interior e muita gente do centro-oeste. Mas olha só, isso que você está contando para nossa audiência, né, de você criar um bairro dentro de um bairro, né, junto com um hospital de ponta, uma universidade, um shopping, ou seja, a sua vida fica ali naquele ecossistema, vou chamar assim. A ideia, o início, a gênese desse projeto foi por uma
percepção de vocês de mudança de comportamento da sociedade, de uma parcela da sociedade? As pessoas estavam buscando o quê? Ou estão buscando o quê a partir da construção desse empreendimento? Vários atributos, mas o conceito, né, da pessoa poder fazer ali... Fazer a sua vida, né? Sua vida, sem depender muito do automóvel, porque a gente sabe a dificuldade que é São Paulo de se deslocar de automóvel, né? Tem um peso muito grande na qualidade de vida e na dinâmica de cada um. E a pessoa imaginar que ele tem, se o filho é pequeno, ele tem uma escola para botar, vai ter alguma universidade, a questão hospitalar vai ter PA, pronto-socorro, um centro diagnóstico, ou seja, tudo está ali. O shopping tem todas as facilidades, né? Ele desce, ele vai tomar um café, ele desce, vai para um restaurante, ele desce, ele vai comprar algum presente, ele vai no cabeleireiro, ele vai na academia, se não tem no prédio, mas ele quer fazer uma academia diferente, né? Ele tem toda essa gama de serviços, vai jogar na loto se quiser, né? Vai tomar um sorvete e milhões de coisas que tem. Vai ser um shopping realmente de um mix muito bem estruturado. Então, tudo isso, quando ele imagina que ele vai ter tudo isso, leva ele a dizer, é aqui que eu quero morar. E lógico que foi super bem embalado, foi super bem... As vendas foram boas? Sabe aquele negócio que a gente diz, putz, se falar muito, estraga? É mesmo? As vendas foram espetaculares. Mas está tudo vendido, não? A primeira fase, que são 630 unidades, faltam 30 unidades só, que a gente até o final do ano vai acabar. E eu levei um empresário lá, uma vez, que não só bem vendidos, mas bem vendidos economicamente. A gente conseguiu vender o Parque Global por o dobro do preço de qualquer apartamento ao redor do Parque Global. Isso é incrível. Agora, pergunta de R$1 milhão, porque você citou aí uma das perguntas que é uma pergunta milionária. Quais os planos para exportar essa ideia do Parque Global em outras capitais e em outras cidades brasileiras? Tem essa ideia? Bruno, excelente pergunta. Eu só não posso dizer que você foi o precursor desta pergunta, porque tem muita gente perguntando isso? Já recebemos 2 convites. Já receberam? 2 convites durante esse tempo, esses últimos. Quais estados, quais cidades? Para um estado do Nordeste e um do Centro-Oeste, Goiás e Bahia. Tá? E nós estamos, nesse momento, iniciando um trabalho na Banks de planejamento estratégico. Contratamos uma consultoria para fazer os próximos 5 anos, Banks, próximos 5 anos. E com certeza esta sua pergunta vai ser respondida no momento oportuno. Nesse planejamento estratégico, mas existe com certeza, existe provocações internas, provocações externas, e o Parque Global virou um case, virou um exemplo, virou referência, eu diria até mais do que nacional. Luciano, a Banks vai abrir capital? Eu diria, eu vou responder essa pergunta. A Banks está preparada estruturalmente para isso. A Banks tem citar algumas coisas importantes para quando você pensa em abrir capital. Os investidores pedem isso. Auditoria de uma das Big Four. Nós somos auditados pela EY. Modelo capital aberto. Então nós já temos isso, já há algum tempo. Conselho de administração com conselheiro independente. 2 conselheiros independentes. Comitê de RH, cuidar de pessoas, comitê de gente. Comitê de investimento, aprovação de investimento. Né? Comitê de clientes, cuidar dos clientes. Sem cliente você não existe. Então a gente tem já uma estrutura
de report, de acompanhamento dos empreendimentos, padrão empresa de capital aberto, até porque nós temos vários sócios que são fundos de investimento e que nos levou a nos aperfeiçoar nesse report e nessas características. Você pode falar para a nossa audiência, eu acredito que tem muita gente aí, muito corretor, inclusive, que está nos assistindo nesse momento. Qual que é o segredo da boa venda no setor? Eu ia falar do setor, mas eu acho que venda mesmo, o bom vendedor, ele vende talvez qualquer coisa, né? Sim, isso está mudando bastante. Até complementando a minha resposta, a dinâmica de venda está mudando bastante. E então o corretor, né, para mim, ele tem que cada vez mais saber o que ele está vendendo. Ele vai se diferenciar por isso. Ele tem que conhecer aquele produto no detalhe. No detalhe. Principalmente se for altíssimo padrão. Ele tem que saber a marca do equipamento do fitness. Ele tem que saber a tecnologia que a gente está usando na sauna. Ele tem que saber o material de revestimento do lobby. Ele tem que saber a obra de arte que vai ser colocada. Então, para mim, o grande segredo da venda, a lógica, a empatia, a conversa, isso é sempre. O carisma. O carisma. A empatia de um baiano? Não todo mundo. A empatia de um baiano? Todo mundo seria um bom vendedor, né? E a empatia é uma coisa que você nasce. Mas eu acho que o corretor tem, né, que saber cada vez mais do produto, porque como você falou e eu confirmei, o mercado se tornou mais exigente. Eu falei de Bahia, há quanto tempo você deixou a Bahia e veio para São Paulo? 1990, 35 anos. 1990, mas nunca deixou direito a Bahia? Não, eu tenho minha mãe, meus irmãos, amigos lá. Agora eu vou lá, em setembro. Eu vou 3 vezes por ano, 3 a 4 vezes por ano. Luciano, pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências como empresas, como empresários, né? Referências no mundo dos negócios e na vida? Eu sempre admirei 2 empresas no mundo, uma mais antiga e uma mais nova, né? Então a mais antiga é a Disney, né? Para mim, eu tive experiências pessoais na Disney que me fizeram olhando, e eu não estou falando de experiência profissional, experiência pessoal como criança, experiência pessoal como empresário, olhando a cabeça de empresário. Então isso me impressionou, isso marcou a minha vida. Já li vários livros sobre a Disney, né? Já contratei gente que fala sobre a Disney, que são treinados na Disney. Então a Disney seria o meu número 1. E a segunda empresa, né, chama-se Apple. Eu li alguns livros da Apple, vi o filme, e algumas coisas me marcaram, né? Tipo, a Apple cria produto que as pessoas não achavam que precisavam. Essa é uma frase. E a preocupação do Steve Jobs, que é o grande, já morreu, mas é o grande mentor disso, com a embalagem do produto. Com o design, né? Impressionante. É impressionante. Eu, quando abro um produto da Apple, você vê cada detalhe. Eu disse, puta, isso eu li e é verdade. Então, essas 2 empresas. Excelentes exemplos aí. Quer dizer, de um lado a Disney e do outro a Apple. Muito bom, muito bom. E isso você usa no seu trabalho? Sim. Sim. E a Disney para mim é cliente. Encantar o cliente. E a Apple
é a preocupação com o detalhe. Muito bem, nós recebemos neste bloco do Show Business Luciano Amaral, CEO da Banks Incorporadora. Luciano, obrigado pela presença aqui no Show Business. Obrigado, Bruno. Experiência, eu sou apaixonado pelo que eu faço, então, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, fica fácil falar para mim do que eu faço. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, estou sempre à sua disposição. Obrigado. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Ele comanda a Patriani, uma construtora criada em 2012 em Santo André e que faz imóveis residenciais e comerciais de alto padrão. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Bruno Patriani, CEO da companhia que leva o seu sobrenome. Obrigado, Bruno, pela presença aqui em nosso estúdio. E o Bruno, a Patriani, vem aí com uma grande novidade inclusive aqui para o programa, pois a construtora vai investir em robôs humanoides para ajudar nas obras, nas construções. Bruno, por que essa ideia de por que essa ideia de colocar robô na obra? É verdade, Bruno. A gente vê um apagão de mão de obra, né? Não só no setor imobiliário, mas no país como um todo. E eu conversando com muitos clientes, né? A gente aprende muito conversando com os nossos clientes, que são empresários, industriais, comerciantes. A falta de mão de obra é geral. Um dos papéis da construção civil é automatizar e trazer um pouquinho mais de inovação e tecnologia para os canteiros, que ainda assim não é um mercado muito tecnológico, né, nos canteiros. E aí a gente veio com essa ideia de trazer humanoides que farão serviços mais repetitivos dentro dos prédios. Claro que a gente vai ter um momento de mais pesados, repetitivos, e que a gente vai ter um tempo de aprendizagem, né, disso e ver como é que a gente faz. Mas nós já estamos atrás de trazer alguns fabricantes ainda para o ano que vem. Mas está fechado o negócio? Vocês estão analisando com fabricantes de robôs? Como é que está isso? Como é que está esse processo agora? A gente tem algumas opções, mas todas elas bem maduras. Então, nós já imaginamos para 2026 aí trazer novidades e já implantar nos canteiros. Mas isso é inédito, falando de setor imobiliário brasileiro, isso é inédito ou isso tem sido comum? Olha, eu não conheço do jeito que a Patriani desenha para começar já até o final de 26 já implantado e funcionando. Eu não conheço nenhuma outra construtora que esteja fazendo. Mas eu imagino que lá fora tem muitas que fazem isso, colocam robôs. E quando a gente fala de robô humanoide, a gente pensa, por exemplo, nas gigantes de tecnologia, né? A gente pensa numa Amazon. A Amazon, nos centros de distribuição espalhados pelo mundo, tem os robôs que fazem isso que você está falando. Faz o trabalho repetitivo, faz o trabalho pesado mesmo. O curioso da sua companhia, da sua construtora, é que você vai colocar agora na obra os robôs humanoides, né? É isso aí. Nas obras na China, na Europa, já funciona bem, né? Se a gente olha um pouquinho para fora, a gente consegue aplicar muita coisa aqui nos canteiros do Brasil. Não por conta só da falta de mão de obra também, que há uma fuga da mão de obra dos canteiros, né? Mas também para trazer inovação e tecnologia para os canteiros. A gente acha que a construção civil tem sede por isso. Então, a gente vai apostar um pouquinho nisso e com certeza teremos bons frutos. Agora, vai ter demissão? Vai ter uma substituição aí dos robôs? Na verdade, uma substituição de mão de obra humana pelos robôs? Não tem nem como, né? O que vai haver, provavelmente, quando nós já estivermos mais maduros, vai ser uma alteração do trabalho, né? Eu vou precisar de gente para gerenciar esses robôs, para cuidar desses robôs. E serviço num prédio, né, tem muito. O que vai acontecer é que provavelmente a gente faça o mesmo serviço mais rápido, por exemplo. Eu imagino. Bom, deixa eu chamar a atenção sobre os últimos 3 anos da companhia, porque os investimentos de vocês no interior de São Paulo, nos últimos 3 anos aí foram muito altos, né? Eles tiveram mais de 1.300 unidades lançadas com um VGV
de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Queria que você contasse para a nossa audiência, que é uma audiência nacional, como anda, por exemplo, o interior de São Paulo. Ele segue pujante como sempre foi e como tem sido nos últimos tempos? Segue, Bruno. A Patrani desenhou lá em 2012 um raio de 150 quilômetros ao redor de São Paulo. Então a Patrani atua no ABC, aqui em São Paulo, e em cidades do interior até 150 quilômetros. Cidades como Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São José, Indaiatuba, muito em Campinas, nossa segunda praça mais forte, fora o ABC e São Paulo, é Campinas. E o mercado imobiliário nessa região é fantástico. Inclusive, esse fim de semana agora, a gente entrega o Sirius em Campinas, que é a torre mais alta da cidade, com 42 andares e em cima um rooftop com vista 360 para a cidade toda. E o prédio todo fechado, todo vendido, lindo. É um prédio icônico, né? O mais alto de Campinas, que é uma das cidades mais importantes do interior paulista, né? E ao mesmo tempo nós temos um lançamento grande, que é um dos maiores da Patriani também, em Jundiaí. 1h20, 1h30 de carro aqui da capital, e nós temos 4 decorados no stand, são 320 apartamentos, num condomínio altamente tecnológico também, com fazenda solar, elevadores regenerativos. Quando você fala em um prédio, um apartamento altamente tecnológico, eu me questiono, e talvez a nossa audiência também se questiona, o que é um prédio tecnológico, um prédio com tecnologia dentro? Boa pergunta. A Patrani nasceu porque nós não víamos construções com alguma tecnologia. E o que difere um apartamento do outro, na verdade, no mesmo prédio ou endereços parecidos, é o que ele vem de tecnologia. Então, você imagina que no Patrani, por exemplo, já vem gerador que abastece o apartamento todo, ou boa parte do apartamento. O apartamento, ele já vem com as janelas blackout ligadas nesse gerador. A geladeira ligada no gerador. Então, se acabar a energia no bairro ou na rua, por exemplo, o morador não fica sem energia. E não é por causa da cervejinha, é por causa da carne, do alimento, do remédio. Quem toma remédio para diabetes, por exemplo, não pode ficar na dúvida se, acabando a energia, o remédio está ou não fazendo efeito ainda, né? Então, a gente pensa muito como é que a família vai morar, como é que a família vai viver daqui 10, 15 anos. Eu não sou engenheiro, o Walter não é engenheiro. O nosso papel é desenhar como é que as famílias estão se moldando para viver daqui 15, 20 anos, né? A própria mudança para energia, para carro elétrico. Então, nós já estudávamos isso mesmo há 4 ou 5 anos atrás. Nós já temos prédios entregues há 4 ou 5 anos atrás que já tem algumas vagas elétricas moldadas para recarga de veículo elétrico. Nós temos a fazenda solar, outra energia limpa, bem legal também. A fazenda solar são placas solares que a gente coloca no topo dos prédios e o sol bate nessas placas e gera energia para o condomínio. Então, se o condomínio gasta mais ou menos 8 mil, 10 mil reais de energia elétrica, ele passa a gastar 4 mil, 5 mil reais de mensais por energia elétrica, né? Então, isso é uma economia direta no bolso do morador também. E o morador, o cliente, ele tem buscado cada vez mais isso? Tem. Eu vou chamar de prédio sustentável? Tem. E essa é um ponto forte bem legal. A gente alia a tecnologia à sustentabilidade. Mas não adianta nada a gente aliar a tecnologia à sustentabilidade sem baratear esse custo, principalmente no condomínio. Não, mas isso que eu ia perguntar. Se você com tanta tecnologia dentro de um prédio, né, com inovação, o que você está falando, o que você tem relatado aqui é inovação pura e simples. Se não deixa mais caro um apartamento. Não deixa mais... Tirando a conta de luz. Sim. Mas se o valor final de um apartamento não fica mais caro. Ele acaba até ficando... Posso dizer que na época, nos acabamentos, ele pode até ficar um pouco mais caro, mas aí é que entra o meu setor de compras, o meu setor de planejamento, o meu setor de projetos. É justamente colocar essa tecnologia, embarcar essa tecnologia, sem eu ser o prédio mais caro do bairro. Então aí é que está a fama da Patrani até de vender rápido, né? Muito por conta disso. Então a gente continua com um preço atrativo, tendo um grande percentual de vendas já concluída nos primeiros meses. Por quê? Porque eu falo para o cliente, olha, a gente te entrega tudo isso com o mesmo valor de metro quadrado ou muito parecido do meu concorrente. Você está falando que vocês têm uma fama aí de vender rápido.
mas eu quero saber se vocês têm vendido rápido num país com taxa de juros a 15% ao ano. Estão vendendo rápido? Não. Eu logo imaginei. Não estão vendendo rápido. Não, esse é um ano atípico, né? O nosso concorrente, ele nem é mais outra construtora. E aí eu digo até pelo setor. O principal concorrente do setor, do construtor hoje, é o gerente do banco do cliente. Né? Não é mais as construtoras se ajudam muito. Mas para eu falar... É o gerente do banco. É o gerente do banco. Porque a hora que eu falar para o Bruno, tira o teu dinheiro lá de um banco de grande escala, me dá 200 mil, 300, 400, 500 mil reais que seja, e põe na Patriani. Mas você vai falar, pô, Bruno, eu também estou rendendo, estou tendo uma rentabilidade legal lá, sem esforço, sem me preocupar se você não vai atrasar a obra, vai entregar a obra. Então, os nossos clientes, eles pensam muito. E a hora que ele liga para resgatar esse valor, a gerente fala, não, deixa aqui que eu te melhoro a tua valorização do dinheiro. Então, é um ano atípico, 15% não é interessante para ninguém da construção civil, né? Mas a gente tem conseguido driblar isso através de tecnologias, um marketing assertivo. Mas quer dizer, então, que o setor imobiliário brasileiro hoje não vai bem? Não vai bem. É um ano mais travado. Né? É um ano travado, o ano que vem, a gente imagina que essa Selic, pelo menos apontando para baixo, comece a melhorar as vendas, mas as vendas hoje, se a gente pegar e comparar o mesmo semestre, por exemplo, de 22 ou 23, mesmo na pandemia, né? E na pandemia os juros mergulhou para 2,75. Também não é nem saudável também um juros tão baixo assim. A gente imagina que um juros de até 9% seja o ideal, equilibrado para todos os setores, inclusive para financiamentos. Mas 9% vai demorar, não vai? Vai. A gente recebeu aqui o Bassan, o presidente da UBS, o Bolonha da Galápagos, eles falaram, o Bassan falou que vai cair lá por março, abril. Vai começar a cair, 0,5, que está altíssimo ainda, 14,5. E o Bolonha falou em dezembro. O que o pessoal está comentando aí no setor? A gente imagina que... Imagino que vocês estão na expectativa ali, né, dessa queda de juros. Mas também tem um pouco de desmistificação disso, porque os nossos contratos, as construtoras que vendem um apartamento na planta, ela não cobra nada atrelado à Selic. A gente cobra o INCC. O INCC, este ano, vai bater 7% ali. E se você pegar a média histórica dos últimos 2, 3 anos, também a gente está ali entre 6,5% e 7,5%. O INCC é o imposto da construção civil, ele não é imposto, ele é uma correção, né? É uma correção. O Índice Nacional da Construção Civil, é o que acaba regendo a mão de obra, a variação da mão de obra e a variação dos materiais de construção que a gente usa para construir o prédio. E você imagina, o INCC hoje, o que é bom para nós, esse é o lado bom, né, vendendo apartamentos na planta, é menos da metade da Selic. Então a nossa dica é compre apartamentos na planta. Muito bom, muito bom. Você abriu o programa falando dos robôs e você falou sobre uma explosão uma escassez, na verdade, de mão de obra no Brasil. Eu queria que você falasse se isso é algo exclusivo do setor imobiliário ou se está generalizado. Eu creio que no setor da construção civil ele está um pouco acentuado. A média das idades dos canteiros de obra das construtoras ela tem subido. Significa que o filho do mestre não está indo para o canteiro também. O filho do almoxarife ou do pedreiro, ele não está seguindo a carreira. Então, a média das idades dos canteiros está subindo um pouco, o que preocupa a gente, o que força a gente a robotizar e aumentar, industrializar um pouco os canteiros. Mas tem uma explicação para esse apagão de mão de obra no Brasil? Tem uma explicação seguinte, a fuga da mão de obra para ser registrada. Então, eu tenho que ter uma mão de obra registrada na Patriani, nas construtoras. E muitas vezes a gente vê os colaboradores que a hora que a gente fala que eu tenho que registrar, ele muda de ideia. Então, ele fala, não, então, obrigado. As pessoas não querem, então. Eu vou fazer outra coisa. Por exemplo, aplicativos de entrega de comida e pessoas, né? Estou falando aqui de... Isso toma muita mão de obra. O povo não quer ser CLT, então. Não dá para... Tá difícil. Essa é uma das razões. Interessante. E um pouquinho mais registrado. Por quê? Você acaba não tendo um chefe, você tem a tua flexibilidade de horário na Patriani, não, né? Na construtora, não. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho.
Deixa eu chamar a atenção para quem não conhece, você citou muito rapidamente, mas eu quero que você fale, porque eu imagino que você deve ter o maior orgulho dele. Você citou o nome de Walter Patriani, porque a companhia foi fundada por ele, que é seu pai. Como é que é a relação de vocês? É verdade, Walter é o nosso fundador, é o nosso mestre. Ele começou na CVC de boy. Office boy. De office boy. Hoje as empresas atuais nem têm mais isso, né? Mas ele fez uma carreira brilhante lá de mais de 45 anos na empresa. E aí saiu da CVC, teve um período ali de transição. E aí, muito novo ainda, 45, ele tinha na época 53, 55 anos de idade, muito novo ele entrou na CVC. E com 55 anos de idade ele falou, pô, eu acho que dá para eu começar alguma coisa minha. E na época eu tinha 20 para 21 anos. E ele pegou para mim e falou, Bruno, o que você acha da gente começar uma pequena construtora? E eu fazia outra coisa também na época, mas topei, né, por trabalhar com ele. A gente sempre teve uma relação muito próxima, sem problema nenhum. No trabalho também, essa sequência, essa boa relação também se mantém. E a gente se divide e se completa, né? Ele com a experiência, com a tradição, já sabendo o que dá certo em produto, em marketing, em atendimento ao cliente. E eu levando um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de inovação, um pouquinho de umas ideias absurdas às vezes, mas algumas boas. E aí a gente se... As ideias como a dos robôs. Como as dos robôs, como tentar vender. Hoje a gente vende 30% das unidades da Patriani são vendidas pelo celular. Então, 30%? 30%. Ah, é bem relevante esse número. Mas é vendido o apartamento pelo celular? O cliente ele é captado pelo celular, mas eu não quero vender nenhum apartamento pelo celular sem ele ter conhecido o nosso estilo. Mas hoje, esses 30% que você está falando é gente que fecha o negócio pelo celular? Ele não fecha, mas ele entra no canal da Patriani pelo celular ou pelo notebook. Mas você não quer o que você falou? A gente não gosta que o cliente... A gente nem incita isso, que o cliente feche pelo celular. Até porque o nosso padrão de acabamento, o nosso padrão de apartamento, eu tenho que levar esse cliente para tomar um cafezinho no stand. Eu quero mostrar para ele o que move o mercado imobiliário, que é a localização. Né? Para vender um negócio... E essa frase a gente fala muito. Eu vendo um negócio que chama imóvel. Então, aquele apartamento, ele não vai sair daquela rua, ele não vai sair daquele bairro. Então, o principal valor de um imóvel é onde ele está inserido, é onde ele vai ser construído. E aí os clientes, eles procuram apartamentos onde eles vão ser, onde eles vão ter a vida mais facilitada, né? Onde o filho estuda, onde ele trabalha. Então, para eu mostrar a localização, uma rua arborizada, uma rua legal, eu tenho que pegar esse cliente que eu achei pelo celular, ou pelo notebook e fazer ele ir até o stand. E lá no stand tem uma experiência digital bem legal, que é o digital com o físico. Lá a gente tem esse simulador de vistas bem legal também, que deixa a venda mais transparente. Temos os decorados, a gente tem uma experiência gastronômica no stand. O que hoje o cliente busca na hora de comprar um apartamento, Bruno? O primeiro é a localização. Esse é o item mais forte. Eu posso te vender um apartamento que até não sirva para a tua metragem que você está imaginando, Bruno. Mas se ele for na rua que você precisa, você ainda pensa. Mas o contrário não. Pode ser a metragem que o nosso cliente está procurando. Mas se ele não for no bairro, ou na rua, ou numa proximidade que ele precisa, a venda fica muito mais difícil. Porque, como eu disse, né, o nome do negócio é imóvel. Então ele tem que nascer bem e naquela localização. Então o primeiro é a localização. E depois da localização? Depois vem condomínio smart. Condomínio barato, condomínio smart, uma área de lazer equipada e decorada. E não pode ser caro. Né? Nós temos que entregar piscina aquecida, um belo de um fitness, que esse item tem crescido muito, um salão de festas, mas eu não posso também falar para o cliente que aquele condomínio vai ser mal gerido ou que não tem tecnologia para deixá-lo cada vez mais barato. Vocês têm um número ideal de apartamentos para um prédio? Por exemplo, um prédio ideal é ter 100 apartamentos. Vocês têm um número? Nós temos isso vai de acordo com o tamanho do terreno, mas excelente pergunta que dá para explicar um pouquinho do valor do condomínio.
Porque por mais tecnologia que tenha, e aí a gente tem, se comparar, quem está assistindo a gente vai rapidamente fazer uma associação, né? Prédios mais antigos, por serem torres únicas e menos unidades, automaticamente o condomínio fica mais caro. Então a gente gosta muito de 200, 220 apartamentos ali, não muito mais do que isso. Menos a gente até faz 100 apartamentos, 120. Mas é que menos o condomínio fica mais caro. Exato. Mas aí também é menor, né? Aí a área de lazer também é menor, mas dentro de um condomínio o que mais pesa é a mão de obra. É o serviço, a portaria, um Honda. Isso já é a folha de pagamento desse pessoal, já é uma parcela muito grande do valor de condomínio que o prédio arrecada mensalmente. Vamos voltar a falar da fundação de Walter Patriani, o pai do Bruno e o chairman, né? Da companhia, você como CEO da companhia. Qual que foi a maior lição que o seu pai passou para você? Hoje a gente tem muita frase de é o foco do cliente, não é o foco no cliente. Então essa resposta é a seguinte: como é que eu respondo o que o cliente está procurando da Patriani? E aí a gente foi por uma vertente muito legal da Patriani que se difere um pouquinho do mercado como um todo, que é personalizar cada um dos apartamentos. Que dá trabalho, quem é engenheiro ou arquiteto e está ouvindo isso já imagina a dor de cabeça que dá, mas é um valor muito forte para a venda da Patriani e para a marca da Patriani. Então é muito fácil a gente fazer 10, 100, 120 apartamentos, 200 apartamentos iguais, mas a gente chama o cliente para construir junto com a gente. Então, durante o período de obras, de 3 anos e meio mais ou menos, o cliente ele faz inúmeras visitas na obra para escolher primeiro a planta, né, a parte hidráulica, elétrica e alvenaria, né, se ele quer 2 dormitórios, 3 dormitórios, sala ampliada, a gente já entrega com essas alterações. E numa segunda fase, os acabamentos, né? Porque o cliente não é obrigado a gostar do acabamento que eu coloquei, do piso que eu coloquei. Eu vou colocar lá um branquinho, um begezinho para atender a maioria dos clientes. Mas ele pode escolher um piso mais escuro, um piso mais rajado. E a gente entrega um nível muito bom de acabamentos. E se o cliente quiser uma outra cor, daí ele me paga a diferença de valor do acabamento, se houver. Se for uma diferença de cor, por exemplo, nem tem, porque eu já até cobrei dele a mão de obra, que eu vou instalar o piso. Então, é o foco do cliente. O que ele espera de uma construtora em 2025? A gente se vende como uma construtora que pensa daqui 15 anos, né? Porque o imóvel vai ficar lá há muitos anos. Então, eu não posso atendê-lo do mesmo jeito que uma construtora de 40 anos atrás fazia, que é entregar o apartamento, e o cliente tem que terminar a entrega, tem que praticamente terminar a obra, né? A gente faz muita comparação com carro. Ninguém compra um carro hoje para ele ter que terminar de pintar o carro, ou trocar a roda, ou trocar o para-choque. Você já compra um carro pronto e já quer ir jantar para comemorar tua nova conquista. O apartamento é a mesma coisa. Então a ideia da Patriani é entregar esse imóvel cada vez mais pronto. E mais uma vez, voltando à dor de cabeça que hoje é a mão de obra, né? O nosso cliente não tem tempo de ficar caçando a mão de obra para terminar o apartamento dele. E aí a gente fala, não, deixa que eu faço. E aí a gente cobra por isso em alguns casos. Em outros casos, caso seja só substituição de cor, nem cobra. Muito bem, hein? Então, na verdade, são muitas e muitas novidades desse setor. Você falou dos 15 anos, né? A gente pensa daqui a 15 anos. Como é que você imagina que vai estar o setor daqui a 15 anos? Eu sei que tudo muda em relação à tecnologia em questão de 1 ano. Mas estou indo além porque você falou esses 15 anos. Como é que você imagina? O setor, os canteiros, nós imaginamos ele mais industrializados. Né? Se a gente, de novo, olhar para a China... Mais automatizado, é isso? Mais automatizados. Tá. Então, é o que a gente chama hoje de off-site. O contrapiso, a parede, as janelas, eles vão ser cada vez mais construídos fora do canteiro de obra, né? E o nosso canteiro, ele vai ser para montagem desses itens. Claro que não vai ser de uma hora para outra, né? Mas a gente já vê isso, prédios comerciais, residenciais, fora do Brasil, acontecendo já. E isso a gente não está falando de futuro. Isso já acontece hoje, né? Você vê construtoras em Balneário Camboriú, por exemplo, que são grandes construtoras que fazem prédios gigantes. Prédios de mais de 100 andares. Muito industrializados, mais de 100 andares, muito industrializados. Lá industrializado? Cada vez mais, né? Cada vez mais. E isso é gradativo, né? Eu não acredito que haverá uma grande virada de chave, né? Até porque o cliente também precisa aprender um pouquinho desse processo. Mas é papel das construtoras de hoje puxar um pouquinho da tecnologia do amanhã, né? Então, a gente imagina um canteiro de obra cada vez mais rápido,
e cada vez mais servindo de montagem do prédio, não de uma construção. Bruno, qual que é o segredo da boa venda de um apartamento? Cada vez mais transparente. A gente trabalha com sonhos e muitas vezes o planejamento de uma vida inteira de uma família. Então é por isso que a gente se esforça em a venda ser cada vez mais transparente. Então, olha, Bruno, é meu cliente, eu vou te mostrar exatamente a vista que você vai ter do teu andar. Ah, Bruno, não gostei da vista. Ok, vamos para o outro final, para o final 2. Olha aqui, aí a gente vira o nosso simulador lá no stand e mostra as vendas. A gente faz um test drive das vagas. Então você chega com o teu carro lá e a gente tem um espaço para você colocar o teu carro na vaga e ver se cabe o teu carro na vaga. E nós temos vagas muito boas, vagas para cabine dupla ou para um grande SUV, que é o modelo de carro mais vendido hoje, né? Então a gente faz no mínimo uma vaga para SUV, né? Então a venda do amanhã é cada vez mais transparente e acho que esse é o segredo da gente ter um sucesso e tá crescendo com a marca. Você começou a trabalhar aos 21 anos na empresa fundada pelo seu pai e, como você falou aqui, ele levou essa ideia para você trabalhar junto com ele desde o começo. Mas você virou CEO, foi que ano? Foi recente ou desde sempre você é CEO? Olha, tem uns 8, 9 anos. 8, 9 anos, mais ou menos isso. Mas evidentemente sempre eu comecei, a Patrani era muito menor, então nós sempre fomos muito executivos, tanto eu quanto o Walter. Desde o começo, desde o primeiro prédio, a gente palpitava na planta do apartamento, na escolha do terreno, qual projetista ia fazer esses projetos, ia aos stands de fim de semana, então... sabe aquele dono presente? Sim. Isso a gente fala, a Patrani tem donos muito presentes. E quais as suas maiores lembranças de infância, já que você destacou que o seu pai começou como office boy, né, de uma operadora gigantesca aí de turismo, né? Quais as suas lembranças de infância, com o teu pai trabalhando? Porque ele não era do setor imobiliário, né? Não. Ele trabalhava com vendas. Trabalhava na CVC ainda. Mas antes disso, eu muito menino também, de vez em quando acompanhava ele, mas o que tem muito marcado, a CVC sempre abriu muitas lojas, então, e ele visitava todas essas lojas. Em algumas dessas viagens, não muitas também, mas em algumas eu ia. E é muito legal porque era cansativo, mas a gente aprendia muito, eu aprendia muito sobre as cidades, aqui, nacional e fora, né? E você imagina, viajar com um executivo de viagem de companhia de turismo, não é para lazer, né? É para justamente conhecer as cidades e ele voltava para o Brasil para poder vender esse pacote. Então eu amava viajar assim, aprender e era uma loucura no bom sentido, bem corrido, mas a gente absorvia muito e a gente traz muitas coisas de outros setores para o atendimento ao cliente da Patriani, né? Pergunta clássica aqui do show business, Bruno Patriani. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Na vida eu até suspeito quem é. Não tem como. A gente olha grandes empresários, né, de outros setores, mas eu vou aqui me ater ao grande Eli Horn, que a gente olha muito a Cirela. É uma inspiração, acho que para todos do setor, é uma empresa de mais de 8, 9 bi. Então a gente olha muito o que eles estão fazendo e eles ditam o setor, né? Ele inspira os outros construtores, né? Mas do mercado imobiliário, o Eli Horn é uma grande inspiração. E para a vida, o Walter Patriani, né? O nosso mestre idealizador de muitas coisas. A Patriani quebra muitos paradigmas de inovação e tecnologia nos apartamentos. E uma das frases que a gente gosta de falar é que a gente não quer entregar apartamento. A Patriani não entrega apartamentos, a Patriani entrega lares. Então, para entregar lares, eu tenho que entregar o apartamento daquele jeito, daquela família. Não adianta ser do meu jeito construtor. Ele tem que servir, tem que vestir como esse blazer para aquela família. Muito bem. Nós conversamos neste bloco do Show Business com Bruno Patriani, o CEO da construtora, que, volto a repetir, leva o seu sobrenome. Bruno, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, Bruno. Obrigado à equipe. Obrigado ao Show Business. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da Patriani para o mercado. E olha, eu agradeço a sua audiência, a sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.